Boa noite. Olha só, que boa noite mais lindo. Quanta gente linda hoje na casa. Nossa, que beleza. Que bom, porque a gente, por enquanto, nós vamos dar assim uma paradinha, né? Mas eu fico muito satisfeita de ver tanta gente bonita. Que bom. Hoje nós vamos ter a apresentação dos nossos amigos, que vocês estão vendo aqui na frente. Então, vamos ter, assim, quase uma peça, não é? Quase uma peça? Pode ser. Pois é. Então, vai ser muito bom, né? O tema também é muito gostoso, né? Da infância de muita gente, né? O Pequeno Príncipe, ele já está bem velhinho, né? Não é mesmo? Então, nós vamos homenagear o Pequeno Príncipe, né? Na voz desses nossos amigos aqui. E eu gostaria também de agradecer a todos por esse ano que nós tivemos, né? Que foi, assim, muito satisfatório, muito bom, muito feliz para todos nós, principalmente para a nossa casa, porque cada mês, vamos dizer assim, nós fazemos um monte de amigos, né? Conhecemos muitas pessoas. E a gente sabe que fazer amigos é uma coisa muito boa, né? Na época que estamos. E a gente considera todos que vêm aqui como amigos mesmo. Alguns até mais íntimos, como irmãos, né? E ficamos assim muito satisfeitos, todos nós. Todos os trabalhadores, os dirigentes da casa, ficamos todos muito contentes por estarmos angariando a amizade de tanta gente. Primeiro vem buscar socorro, né? E depois se tornam amigos. E isso é muito bom. Nós estamos com muita esperança também de que ano que vem mudaremos de endereço. Estamos, assim, bem firmes, acreditando que ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos no novo endereço. E vai ser casa própria, né? Não precisaremos mais pagar aluguel para ninguém. Isso vai ser muito bom. É um sonho. E é um sonho muito antigo, que vai se realizar agora em 2025. Vamos realizar, né? Com o apoio de todos os amigos que nos ajudam sempre, que atendem os nossos pedidos quando fazemos uma brincadeira aqui na casa, ou quando fazemos um bazar, todo mundo colabora, fazendo as doações. E também como fazemos a nossa... como que chama? Cantina. A cantina também. Ajuda muito quem compra lá as coisas. Nossa, é uma felicidade para a gente, porque é uma ajuda muito boa. Toda semana nós temos, então, essa ajuda também. Tudo isso nós estamos fazendo há muito tempo já, para ver se a gente consegue construir mesmo a nossa casa, né? Todas as brincadeiras e shows que fazemos aqui é com essa intenção. Bem, já falamos demais, né? Vamos agora silenciando tranquilamente o nosso coração, procurando relaxar, né? Ficar mais à vontade um pouco, respirando com tranquilidade. Vamos nos conectando com a nossa espiritualidade, com os amigos que já estão presentes. E assim, elevando o nosso pensamento até nosso Mestre Jesus. Trazendo Jesus para a nossa mente, para o nosso pensamento, numa imagem muito linda. Não aquele Jesus que está na cruz, né? Mas uma imagem linda de Jesus, esplendoroso, luminoso,
né, com muita luz, espargindo essa luz por entre todos nós, através dos amigos e irmãos, dos protetores de cada um de nós. Jesus está presente. E na presença de Jesus, nós vamos fazer então a oração que ele nos ensinou, que dita com muita fé e devoção, nos ajuda sempre muito, né? Em qualquer situação que estejamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. Porque teu é o caminho, a verdade e a vida para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então apresentar esses nossos amigos. Você? Anderson. Monize. Ariel. Cael. Cadê ela? Fernanda. Esses nossos amigos, todos são trabalhadores da casa, viu, gente? O que não impede que eles sejam músicos e muito bons, né? Então, eles vão apresentar o Pequeno Príncipe e as lições espirituais. Eu estou ansiosa para assistir isso, para ver como é que é. Vamos lá, então? Então, vamos. Vamos lá, amor. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Casa cheia, né? Gratidão. Último dia. E é nessa energia da criança, né? Espiritual, que a gente vai começar com uma música clássica, né? E nostálgica. Então eu peço que vocês fechem os olhos de vocês, mas não deixem de sorrir, só porque tá de olho fechado. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, e tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos, bebendo e de bem com a vida. De uma América a outra consigo passar no segundo. Gira um simples compasso e no círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro
É uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida. Depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Descolorirá e com 5 cores retas é fácil fazer um castelo. Descolorirá numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Descolorirá e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Descolorirá. 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 Começar com palma já é bom, né? Bom, gente, estamos aqui de novo e dessa vez gratidão ao Monize aí pelo tempo, nossas mitos aí quebrando a cabeça sobre o Pequeno Príncipe. Era mais fácil, era para ser mais fácil. É que a maior mentira que inventaram é que o Pequeno Príncipe é para criança, né? Aí que você começa a ler, você fala, nossa, tem muita coisa para ver, né? Mas gratidão a todos que estão aqui. Espero que todos estejam bem. Se não estiverem, espero que saiam daqui melhor. Hoje a gente decidiu falar do Pequeno Príncipe porque a gente sabe que a pessoa que trouxe esse clássico foi um grande espírito, né? E aí a gente decidiu trazer algumas ideias do que a gente percebeu no livro, mas eu tenho certeza que cada um de vocês, né, deve ter alguma ideia e uma percepção também diferente sobre o livro, ou parecida. Então, vamos começar a viajar para esses planetas aí, né? Você quer já pegar seu microfone, Maurício? Que aí você já... A gente vai jogando vôlei aqui. Eu jogo a bola para você, você joga para mim. Então, a primeira coisa que a gente se depara, né? O Pequeno Príncipe, é que tudo começa no deserto, né? Então, meio que as grandes histórias, elas já começam numa situação que parecia não ter jeito para nada, que tudo talvez desse errado, que é a situação do aviador, né? O aviador, ele cai no deserto e o seu avião acaba quebrando e a ajuda dele foi, na verdade, encontrar o Pequeno Príncipe, né? E a frase do Pequeno Príncipe que ele diz para o aviador, em um certo momento, é: o que embeleza o deserto, diz o Pequeno Príncipe, é que ele esconde um poço em algum lugar. Então, já tem a ver com a esperança, né? Ou a fé da pessoa, mesmo que tudo ao redor pareça seca, pareça, né, estar perdido. Quer falar alguma coisa, não? E a gente pode interpretar esta imagem também, trazendo para a nossa vida real, o encontro do aviador com o Pequeno Príncipe, mas também o nosso encontro com a criança interior. Muitas vezes a gente se encontra nesse deserto, ou os desafios da vida, ou a própria vida nos encaminha para um deserto interior, para que a gente olhe para essa criança interior, traga uma leveza e tenha essa energia da esperança de que a jornada não acabou. Então, o Pequeno Príncipe tem muitas lições bacanas, e vocês vão ver aqui com o decorrer da palestra. E se você ver uma coisa interessante, a parte onde está o aviador é uma parte de sombra, né? Na foto. E a parte que está o Pequeno Príncipe é uma parte de luz, né? Então, a parte do o avião quebrado também pode simbolizar a complexidade do adulto, né? O adulto tem a questão de questionar tudo ou acabar deixando tudo mais complexo, né? E a criança já representa mais a leveza, a simplicidade, né? O fluir. E aí, quando a gente fala do Pequeno Príncipe, acho que uma das partes que eu mais gosto desse livro é quando ele fala da semente dos baobás, né? Então,
a gente trouxe um trecho do livro, né? Que aí a gente consegue já dar um contexto melhor, né? Então, quando ele está conversando com o aviador, ele explica que ele tem uma missão no planeta dele, né? E aí a gente vai entender ela aqui. Ele fala assim: existem sementes boas de ervas boas e sementes ruins de ervas ruins. Elas dormem no segredo da terra, até que uma delas se despertar. Então ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um broto inofensivo. Então, quer dizer, a gente vê aquilo crescendo, mas não imagina que vai dar em tudo isso, né? E se é de rabanete ou de roseira, podemos deixar crescer à vontade, né? Mas quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancar logo, assim que a reconhecemos. Então, a gente já percebe aqui, né, o quanto isso é profundo. A questão é como reconhecer, né? Então, aqui já é um grande alerta do autoconhecimento, né? Quando que a gente começa a perceber que a gente já está indo no caminho errado, ou que a gente está repetindo aquele hábito que faz mal, ou que a gente está se deixando a cair numa situação que a gente já esteve nela e de repente está sendo puxado para ela de novo e não faz nada. Então, a missão do Pequeno Príncipe, toda vez que ele acorda cedo, ele já vai nessa missão de cavar para tentar arrancar essas más sementes. E aqui nós temos a lição do Evangelho que fala, né? Cristo nos fala, reconhece-se uma árvore pelo fruto. Então, como que a gente reconhece que um caminho não está de acordo com as leis divinas? Pela vibração, por aquilo que a gente vai sentir, as percepções do nosso corpo. O nosso corpo conversa com a gente. Quando a gente está indo por um caminho equivocado, alguma coisa vai ali acontecer no corpo. Uma dor de cabeça, uma dor de estômago, um mal-estar, coração apertado. Isso são indícios de que a gente não está no caminho correto. E como Cristo nos diz, se algo já não está legal, se a gente está entendendo que aquele fruto não é legal, arranca-se o mal desde a sua raiz para recomeçar, para buscar o seu autoconhecimento, porque a gente veio para ser uma árvore frondosa. Então, se essa árvore já está com espinheira, cabe a nós poldar, arrancar e recomeçar a rota. E segundo o Pequeno Príncipe, se isso não for feito, isso destrói o planeta dele, né? Então, a gente entende muito bem que isso toma uma proporção tão grande, maior que a gente ele perde o planeta, né? Vai se crescendo de forma que quebra o planeta, que a gente pode até considerar como o que é a base da nossa vida, né? Que seria o planeta, né? Ou pode ser a consciência dele, ou pode ser o emocional dele. Então, assim, como ela falou, né, o orar e vigiar tem tudo a ver com isso, né? Aquele autoconhecimento que te faz, te evita entrar nesses maus caminhos, nessas autossabotagens, né? E é importante também observar, isso do que você está falando, da gente observar que cada ação que a gente toma reflete na consciência coletiva. Então, o que o Pequeno Príncipe disse? Que, de repente, uma erva dessa ruim destruiria o planeta dele. A gente pode observar esse planeta como sendo algo interno, mas que a cada decisão errada, a cada escolha, eu não estou refletindo só na minha vida, mas numa consciência coletiva. E aí, um belo dia, ele estava no planeta, e aí surge uma belíssima, maravilhosa e delicada rosa. E a rosa foi um grande desafio, né? Estudar sobre ela, mas assim, as primeiras coisas, né, que a gente anotou aqui é assim, o menino ele é simples e a rosa é emocionada, né? A sensibilidade da rosa e a real intenção das coisas, e a regra de ouro da apometria, que é o amor. Então, o que a gente percebe aqui com o Pequeno Príncipe e a rosa? Uma coisa interessante é que o Pequeno Príncipe ele lembra muito as características de nós mesmos, homens, que somos muito molecões, muito, às vezes, práticos, e não demos atenção para alguns sentimentos e emoções, ou o ser humano em si. Então, o Pequeno Príncipe, ele tomava atitudes que para ele era assim, é isso que resolve? Eu faço isso. É isso que resolve? Mas não conseguia ver a profundidade do que a rosa queria passar. E a rosa, tentando passar para ele o que queria, também tomava outros caminhos, que era o do sentimental, né? Então ela se expressava de uma forma que ele não conseguia entender. Então ela queria amor, né?
e ele queria solucionar o problema dela. Então ela dizia: me traga uma placa porque eu estou com muito frio, eu tenho isso, me proteja dos tigres. E na verdade ela só queria atenção. É importante a gente observar também essa regra, né, que tem, e principalmente na nossa casa, por exemplo, sempre tem um familiar que é muito mais racional, o outro que é muito mais emocionado, e cada um tem a sua linguagem de amor, né? E o que nos cabe fazer? Ter esse equilíbrio. Não podemos ser tão razão, mas também não podemos ser tão emocional. A gente tem que ter um equilíbrio até para fins de tomar decisões mais conscientes. E faltava, nessa conversinha aí da Rosa e do Pequeno Príncipe, esse equilíbrio. Era muito ferro e fogo, papum. E as coisas não funcionam dessa forma, porque senão a gente não tem relacionamentos. E relacionamentos, eu digo, relacionamento de uma forma geral. A gente não consegue levar tudo a ferro e fogo. Sim. E a gente colocou até uma frase do Chico, que ele fala assim: a felicidade não vem da posse ou do domínio, mas de um coração sábio e dedicado. Então, quer dizer, ela queria ele, porém tentava ganhá-lo no emocional. E ele, ao mesmo tempo, queria atender ela com as coisas práticas. Não tinha um afeto. Então, cativar dá trabalho, né, gente? Dá trabalho. Então, por isso que fala aqui, né? Um coração sábio e dedicado. Dedicação, né? É tempo, né? É disciplina. E a própria Rosa admite, né? Fala assim: é preciso que suporte as larvas se quiser conhecer as borboletas. Então, quer dizer, uma transformação que iria vir, né? E aí começou-se a situação. O Pequeno Príncipe começou a contar para o aviador os planetas que ele conheceu, né? E o primeiro dele era o planeta do Rei Solitário. Vou fazer uma leitura e a gente vai fazendo uma explicação deste rei de acordo com algumas regras da apometria. Se eu errar em alguma coisa, vocês falem, viu? As mestras estão aqui. Que bom, porque eu não sei de nada. A ilusão do poder e o vazio escondido. E que tens tu que não tenhas recebido. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O verdadeiro poder é o poder interior, o poder do amor, da serenidade, do entendimento, da compreensão, da aceitação mútua, do bem-estar interior. Está no livro do José Lucas, né, O Consolador. Na minha última palestra, a gente falou muito sobre o amor, né, o quanto o amor é transformador, o quanto o amor regenera, o quanto ele é importante na sua essência. Quando a gente começou a debater sobre esse rei, que nós entramos em consenso? Que ele está muito ligado ao mental superior, aquele corpo que a gente estuda na apometria, que tem muito ego inflado, muita autoridade, e ele fica naquela posição de solitário, porque ele quer ter muito poder, tudo tem que ser do jeito dele, se não for do jeito dele, as coisas não andam. E quem é que gosta de ficar perto de uma pessoa assim? O que acaba acontecendo? Essa pessoa, sim, adquire um poder, porque o espírito que tem essa tendência já é dele. Então, ele vai conseguir dominar uma situação, por vezes até manipular, que a gente sabe, às vezes vem dar trabalho aqui nos atendimentos, só que ele fica numa posição alta e sozinho. E o que a gente precisa fazer para equilibrar isso? Trazendo o amor. Porque o verdadeiro poder é o poder do amor, né? É isso aí. E o mais engraçado dele é que o Pequeno Príncipe fala para ele assim: mas como que tu mandas nesse planeta se só tem você nele, né? Então, quer dizer, a solidão de querer mandar a todos e nunca se igualar ao coletivo, né? Então, o Pequeno Príncipe vê que esse rei não batia muito bem das ideias e aí ele começa a ir para os outros. Mas uma coisa interessante que eu lembrei, que a gente leu, é que tem um momento que ele fala pro Pequeno Príncipe assim: você pode trabalhar para mim, sendo um juiz, mas tem que pedir para as pessoas só aquilo que elas podem dar, porque senão não vai funcionar. Então, quer dizer, tem sabedoria ainda no rei, né? Que é de você saber que você pede para a pessoa aquilo que ela pode te dar, né? Senão ele sabe que vai estar gastando as suas ordens e não vai ser obedecido, né?
E a gente traz isso para as nossas relações e refletimos que, por vezes, nós exigimos do outro aquilo que ele não tem competência para dar. Não porque ele é menos ou mais, mas porque está num momento de evolução, de capacidade, de entendimento. E para que nós não nos tornemos esse rei solitário, nos cabe o quê? Aplicar a lei de amor, de serenidade, de compreensão, de diálogo, para poder manter ali uma relação. E aí ele foi para o segundo planeta. E esse planeta é engraçado demais, né, gente? Quando ele chegou nesse planeta, ele viu um ser muito curioso que ele fazia assim. Obrigado. Aí andava um pouquinho. Obrigado. Oh, mas quem é você? Obrigado. E repetia esse movimento. E esse era o planeta do vaidoso, né? E aí ele dizia, olha, um admirador chegando. Então, quer dizer, você não sabe nem quem é, mas tem que ser o seu admirador. E aí ele tira o chapéu e põe o chapéu e assim se foi. Bata as mãos. Obrigado, obrigado. E assim se foi. E se o chapéu cair? Perguntou o Pequeno Príncipe. Aí ele disse. Não, aí ele não disse. Ele só continuou. E aí o Pequeno Príncipe disse, né? Ele não ouviu, pois os vaidosos só ouvem elogios. Então, sozinho ele se explica, né, esse texto. O quanto a gente percebe que estamos falando de todos nós, né? Às vezes a gente só quer ouvir aquilo que faz bem pro nosso ego, né? E às vezes a gente ouve algo fora disso, ou finge que não ouve, ou discute, né? E o vaidoso, ele tinha esse problema, né? De não ouvir, e então ele era estagnado nas mesmas condições. Ele sempre era esse movimento de agradecer e não saía desse loop. Então a gente tem várias passagens, né, do Espiritismo falando, né, a questão do ego, a questão do orgulho, e está linkado com o rei, né, porque o rei, ele tinha a necessidade de mandar e o vaidoso de ser admirado, né? Então, são coisas que chegam a ser engraçadas, mas que nos ensina muito, né? O quanto será que a gente está ouvindo coisas que a gente precisa melhorar? Ou o quanto será que a gente está se preparando para situações inusitadas, né? Sobre nós mesmos, igual ele falou, né? E se cair o chapéu? Então, por exemplo... Eu amo meu cabelo. Eu não saio de casa se meu cabelo não estiver top. Se não estiver lisinho, se não estiver cheiroso. O que seja. Aí você cria uma fixação naquilo que te deixa super bonito. E aí um dia você está indo pro casamento da sua família. O seu cabelo... caiu uma chuva, acabou o cabelo. Aí acabou o casamento. Porque a pessoa vai ficar com a cara o dia todo. Não vai... O amor que ela ia dar para a família, a atenção que ela ia dar para as pessoas, o cuidado, tudo foi por água abaixo, porque a vaidade dela foi afetada. Então, assim, nós temos que vigiar muito sobre isso, né? O quanto a gente se fixa, né, em algo que para a gente é relevante no sentido de beleza, e faz a gente perder nossa própria essência, né, nossa própria identidade. Perder a leveza, né? A leveza, a fluidez da criança que o aviador encontra lá no comecinho. E uma vez que a gente consegue encontrar um pouquinho disso, operar mudanças, né? Não continuar na mesmice, nesse looping, como ele mesmo falou. Até porque a cada decisão que a gente não toma, a gente está escolhendo. Está escolhendo permanecer naquela situação e a mudança ela vem por nós, através de nós. Né? E é importante a gente observar isso para procurar se melhorar, para não ficar nesse looping aí infinito, reencarnações e reencarnações. Simples assim. O terceiro planeta que ele foi é o planeta do bêbado, né? E quando a gente olha a foto, a gente fala, os bêbados é difícil. Mas, na verdade, a gente está falando de a fuga da realidade e os vícios. E isso não se resume em bêbados. Isso se resume em todo tipo de fuga e vício. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 716, eles falam assim: o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Então, esse planeta aqui que ele via, um homem em estado
de parecendo um vegetativo, né? Sendo levado pelas próprias energias do planeta. Então você vê que a bebida aqui parece uma massa energética mesmo, né? E aí uma coisa engraçada, né, que o Pequeno Príncipe fala pra ele é: por que você bebe? Aí ele fala: eu bebo pra esquecer que eu bebo. Então você vê como é curioso isso, né? Às vezes a gente transfere as nossas responsabilidades para as coisas que oferecem a fuga, né? É uma fuga total da realidade. É importante, a gente ficou preocupado de falar dessa parte aqui, porque a gente não está falando exatamente de quem tem vício com a bebida, mas tudo aquilo que é excesso. Excesso de rede social, excesso da vaidade, tudo aquilo que a gente faz para fugir da nossa própria realidade. Nós somos co-criadores da nossa realidade e somos autorresponsáveis por tudo que nos acontece. Por mais doloroso que isso seja, a gente é responsável. Então, à medida que o vício, o excesso, nos domina, a gente vai fluindo. E aí tem um trecho da Alice nos Países das Maravilhas que fala, né, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E é isso, você só vai indo. Vai indo e aí acontece o quê? É um ponto da pessoa culpar a Deus, a espiritualidade, ao familiar. Todo mundo é culpado, menos aquela pessoa dos caminhos que estão sendo apresentados. Mas por que eu volto? A cada escolha que a gente não toma, a gente já está fazendo uma escolha, que é permanecer na inércia. E no caso do vício, é isso. A gente não tem o dom de encarar a nossa própria realidade para mudar, porque encarar e mudar são coisas dolorosas e difíceis, e vai seguindo a vida. É isso. Falta de fé. Falta de fé. E aí veio o planeta. Eu falei pra Manise, eu tô vendo o meu planeta atual, viu? Que é o planeta do empresário. Então, quando ele chegou lá, o cara tava aqui assim, ó. 71, 71, 74, 75... E aí ele... Oi, tudo bem? 71, 75, 76. E ele falou... Tem até um momento que ele fala assim: você percebeu que o seu cigarro já tá seco? Já até apagou? E ele lá, 75, 76. E aí ele fala ao Pequeno Príncipe: eu sou um homem sério, não me preocupo com futilidades. Aí ele falou: mas o que você faz? Ele fala: eu conto essas coisinhas aí no céu que fazem os preguiçosos sonharem. Aí o Pequeno Príncipe olha e fala: estrelas? Isso, esse negócio aí. Essas coisinhas aí. Então você percebe aqui o quanto e até tá ligado ao vício, né? Porque trabalhar também, já se tem até um termo, né? Workaholic, né? Quando a pessoa é viciada em trabalhar. E digitar é uma das coisas, né? Pode ser qualquer coisa, né? Que a gente tenha o próprio apego, o próprio vício. Então você percebe o quanto isso tornou ele frio, né? O quanto ele não tem contato visual com as coisas direto, para olhar com mais profundidade. O quanto ele acha que está perdendo tempo por não estar fazendo algo que é do trabalho. E como ele falou, né? O cigarro dele já tinha até apagado. E o Pequeno Príncipe, você percebe que por ele ter essa leveza, ele sabe a importância de sonhar, de olhar para as estrelas, das coisas naturais, né? Mas para ele são coisas futis, são coisas de gente que está perdendo tempo. Então, aqui a gente vê que é algo que acontece com a gente quando vai ficando adulto, né? Sonhar, ver uma estrela, tomar um banho de chuva passa a ser algo banal. E era algo que era tão bom antigamente, né? Parecia algo tão fundamental assim, né? Sair pra rua um pouco, brincar, enfim. Como tem um ponto que a gente conhece que fala assim: brincadeira é coisa séria. Então, às vezes a gente acha que brincadeira é perder tempo, né? Às vezes eu tô trabalhando, o Gael fala: vamos brincar, pai. Eu falo: nossa, como que eu brinco? Trabalhando assim. Mas é uma coisa que é importante que a gente vai deixando, né? Quer falar? E hoje a gente vive uma realidade tão acelerada que até o momento de descanso a gente se sente culpado porque está descansando, porque deveria estar produzindo, e a produção o tempo inteiro.
e a gente esquece essa leveza da criança interior. Ele falou que serve para ele, mas serve para mim também, porque a gente, às vezes, trabalha só pensando no trabalho, e quando vai descansar, meu Deus, eu não deveria estar descansando, não deveria estar fazendo isso, deveria estar fazendo aquilo. Mas a gente precisa sempre estar em contato com essa criança interior, trazendo essa leveza, essa fluidez, o brincar, o sorrir, a se proporcionar momentos de lazer. Isso faz parte de um equilíbrio, porque quando a gente entra nesse desequilíbrio, começa a acontecer as doenças espirituais e as doenças psicossomáticas que chegam no corpo físico. Então, olha a gravidade de tudo isso, desse momento acelerado que todos nós estamos passando. Não é uma coisa, é um livro antigo, mas ele traz temas ainda tão atuais para a gente que serve de reflexão. E mais do que reflexão, mudança, né? A gente está aí para iniciar um ano, todo mundo agora faz ali os seus desejos, as suas intenções, que uma das intenções seja isso, seja a leveza de uma criança. E aí o livro, né, Ferdinando, Espírito Protetor, ele fala assim: o homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Então, eu vi isso acontecer com o pai de um amigo meu. Ele vivia a vida assim pro trabalho, vivia mesmo assim. E um dia ele foi acometido por uma hérnia de disco, se eu não me engano. E ele entrou em depressão. E não era nem pela hérnia, era por causa do trabalho, né? E aí ele viu o quanto que a empresa começou a pôr ele de lado, né? E aí que ele percebeu que ele perdeu bastante tempo, né? Noites ficando trabalhando, extra e tal. Precisou uma doença parar ele e falar assim, ó, agora você vai olhar pro redor e ver o que tá acontecendo, né? E é isso. E aí o Pequeno Príncipe continuou a sua viagem entre os planetas. Quer ler? Posso. E esse é o planeta do bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite. E bom dia, acende a luz. E boa noite, apaga a luz. E bom dia, acende a luz. Boa noite, apaga a luz. E aí, que a gente aprende com esse carinha aqui, que é o que acende e apaga a luz? É a rotina, né? É o ligado ao empresário, porém esse ainda ele se mexe um pouco. Acontece que ele faz um movimento repetitivo, né? Que é o loop. Então, ele é fiel ao regulamento, né? Então, isso também está remetendo muito ao nosso trabalho, mas também remete muito à nossa rotina, a forma como a gente conduz a nossa vida, de forma que a gente não coloca o nosso pensamento nas nossas ações para as coisas terem a nossa essência e a nossa opinião. Então, a gente só pega as coisas do jeito que vem e passa, e não dá a nossa opinião no meio, não dá o nosso ponto crítico de, será que está certo? Por que é assim? Para quê? E aí, ligado a isso, né, esse papel de dar a sua própria opinião é um papel de se autoconhecer para dar uma opinião diferente. E aí, no Livro dos Espíritos, né, questão 919, os Espíritos falam assim: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que as máximas. Forte isso aqui, hein? Que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Então, olha, a forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que as máximas. Então, a importância de perguntar, né? Questionar, duvidar. E quando a gente estava debatendo sobre esse tema, a gente discutiu muito sobre o verbo ali, percrustar, que é indagar mesmo, se perguntar o porquê que eu estou agindo de tal forma, qual que é o sentido daquilo. E como a gente está falando também do conhece-te a ti mesmo, que não é algo que nós estamos falando, está na doutrina espírita, está em todas as palavras de Jesus,
nas entrelinhas, às vezes de forma mais explícita, a importância de a gente ter o autoconhecimento. O autoconhecimento nos auxilia na reflexão dos atos, da reforma íntima, e aí eu me remeto no capítulo do Evangelho, que eu não vou me lembrar exatamente o capítulo, mas que fala da candeia sob o alqueire. O lampião está acendendo a luz. Então, quando eu acendo a luz do meu conhecimento, da verdade, é impossível que aquilo que eu já clareei volte à escuridão. Só vai voltar por inércia da minha parte ou por alguma atitude da minha parte. Mas, à medida que eu vou me clareando, que eu vou esclarecendo, que eu vou indagando, que eu vou percrustando, que eu vou indo atrás, eu vou obtendo mais autoconhecimento. E, quando eu tenho autoconhecimento, os meus passos antigos já não fazem mais sentido. Eu vou caminhar passos novos, passos de acordo com as leis naturais da vida. E aí, como a própria palavra diz, desse capítulo, à medida em que eu vou me esclarecendo, mais verdades vai vindo para mim, porque eu vou tendo mais consciência. Nem tudo vem no mesmo momento. Por isso que o autoconhecimento é um caminho contínuo. Porque, como lá mesmo diz no capítulo, se eu tiver toda a luz do conhecimento, aquilo vai ofuscar a minha visão, não vou entender, não vou conseguir, e vou ficar doida. E aí vou achar que o mundo inteiro está errado. Então, é passinho por passinho. E é importante também ter essa paciência com o processo de nós mesmos, né? O processo individual. Mas nunca deixar que essa luz que já se acendeu, hoje vocês estão aqui, estão tendo um pouquinho da luz do conhecimento. Não conhecimento total, porque a gente ainda não é, né? Mas estamos tentando. E é o pouquinho de conhecimento que a gente traz, vocês já estão levando para casa. Então, por que deixar essa luz se apagar de novo e fazer ela resplandecer de forma mais brilhante, né, para todos? Perfeito. E aí ele foi para o planeta do geógrafo, né? Esse planeta é bem legal porque pouco a pouco a gente está conhecendo seres que estão que vai voltando à ideia de que você precisa se movimentar, né? Então, o planeta do geógrafo é engraçado porque ele chega lá, o cara tá desenhando, escrevendo, fazendo todas as localizações. E aí o Pequeno Príncipe puxa o assunto, né? Ele fala, sabe onde fica mares, rios, desertos e montanhas? E há essas coisas no seu planeta? Aí ele fala, não sei, sou geógrafo, não explorador. Aí ele fala, então ele quer dizer, tipo assim, o cara, ele sabe onde está a praia, ele sabe onde está a montanha, ele sabe onde está os lugares mais bonitos, mas ele nunca foi lá. Então, ele sabe falar muito bem dos lugares, dos pontos, ele tem o conhecimento, mas ele não acessou o conhecimento, não praticou o conhecimento, né? Então, isso a gente leva muito para a nossa vida, né? Quantas vezes a gente deu um super conselho para alguém, mas a gente nunca usou, né? Ou consolou alguém numa situação e quando é a gente fala, bom, eu nem vi aquela pessoa, porque senão ela vai... Então, a gente passa por essas experiências, né? Tem muita coisa que a gente adere como conhecimento, mas a gente não explorou, até falando de coisas boas mesmo, assim, mais simples. Quantas vezes a gente prometeu que ia na praia, que ia em um parque, que ia fazer uma viagem e ficou adiando, e sempre falou para alguém, me falam que lá é lindo, tô doido para ir lá, e não vai. Então o Pequeno Príncipe indaga ele, né? Nossa, como é que você sabe todos os lugares assim, mas você não sabe nem se tem por aqui, se está perto de você, se está longe. E o Pequeno Príncipe também fala das flores. Então a gente já assimila que o Pequeno Príncipe está sentindo um desenvolver de emocional, porque ele era mais moleque, né, no começo. E agora ele já começa a lembrar das flores, porque ele conheceu a rosa, né? E aí o geógrafo fala assim, as flores são efêmeras, não entram no mapas. O que vale são as montanhas, que sempre estarão lá. Então, muito a ver com o adulto também, né? Se importa mais com aquilo que é fixo, que é certeza. Se for para ir lá e não ter, eu nem vou, nem saio do meu lugar. Então, o adulto tem essa coisa do medo de arriscar e tipo assim, vamos lá, se não tiver, pelo menos a gente deu uma caminhada, sabe? Se permitir mais essa experiência, né?
e às vezes vai encontrar algo mais bonito do que imaginava, né, no final. Então, o Pequeno Príncipe acaba trazendo essa lição. Porém, o geógrafo tem um papel muito importante na vida do Pequeno Príncipe. Ele conta sobre a Terra, que é o nosso planetinha aqui. Você quer falar alguma coisa? Não, isso não. Sétimo planeta, a nossa Terra, né? Ele fala: lá havia milhares de reis, vaidosos, bêbados, acendedores de lampiões e geógrafos. Lá ele viu a cobra, que percebeu que o menino não era desse planeta pelo brilho, a inocência, e disse que poderia lhe mandar embora se eu quisesse. Lá ele conheceu também o vendedor de pílulas de água, que queria dar a ele mais tempo. E aí ele pergunta: mais tempo de quê? E lá ele viu as rosas, que diziam que não via os homens há muito tempo, porque os homens não gostavam de criar raízes, e lembrou da sua rosa. Forte, né? Então, se a gente vê, cada estrofe traz uma lição, né? Por exemplo, a Terra tem rei, tem vaidoso, tem tudo os planetas que ele passou, aqui na Terra tem tudo. E aí ele viu a cobra, que é um símbolo na Bíblia, né? De mudança de estado, de consciência, porque a cobra fala que vai fazer o homem ver como Deus e tal. E aí é a cobra também no livro, né? E ali ele vê o vendedor de pílula de água, que ele fala assim: cara, pílula de água, eu te vendo, você não precisa ficar indo lá beber água, você só toma uma pílula, mata sua sede, precisa ganhar tempo. Aí ele fala: mas ganhar tempo pra quê? Ele: pra você usar seu tempo, né, de uma forma. E às vezes a gente se pega nisso, né? Tipo assim, até comentei com a Fê esses dias, né? Você tá escovando o dente, quando você vê, você tá assim, ó. Você fala: nossa, cara, por que eu tô escovando o dente parecendo um doido, né? Tipo, ou tá comendo, tá... Fala assim: eu tô correndo pra quê? Tô agilizando pra quê, né? E a gente já tá com essa ansiedade instalada na gente, né? De querer fazer tudo correndo. E aí, também ele viu as rosas, né? Na Terra, e ele falou assim: a danada da rosa falou que só existia ela. E aqui tem um monte de rosa. Mas no sentido, ela queria se fazer o importante para o Pequeno Príncipe, né? E aí ela fala que os homens não gostavam de criar raízes. Então, assim, os homens não paravam para ver as rosas. Eles sempre seguiam o seu caminho direto, porque eles não gostavam de ficar parados. É isso. Eu vou ler. Ele encontra com a raposa e eles começam um diálogo, né? Brinque comigo, estou tão triste. Precisa que me catives, disse a raposa. O que é cativar? O menino perguntou. Criar laços, sussurrou a raposa. Quer já explicar essa primeira estrofe? Pode explicar. Então, essa parte é interessante, que a raposa ela pede para que o menino fique um pouco longe, já não chegue, né, muito assim rápido, porque ela fala que precisa desse espaço para criar uma conexão. Então isso é muito bonito, né? Porque às vezes o que a gente mais vê hoje é a amizade acabando virando artificial, né? A gente já chega e quer se aproximar muito rápido e já dizer que ama e já conhecia há pouco tempo, já é... Então, tipo assim, a gente dá o passo maior que a perna, né? Nos relacionamentos. E com a raposa a gente aprende que não, ela não é que ela é má, é que ela quer que seja... que ele vá se aproximando devagarinho dela, aos poucos, para eles irem se olhando e se conhecendo. Continuando, né? Se assim o fazer, o trigo que para mim não tem valia alguma, passará a ter algo que me faz lembrar dos seus cabelos dourados. Eternizará na consciência. A raposa já começa a dar dicas, né, de como fazer esse processo de cativar. Porque hoje, como ele disse, o que a gente vê é tudo muito rápido, tudo processo. Seja de amizade, seja de relacionamento amoroso. É tudo muito rápido e não se cria laços, não se cria vínculos, mas, ao mesmo tempo, vai se machucando com mais frequência. A gente observa nos tempos mais de nossos pais e assim para trás, o quanto era o processo de conquistar alguém, de gerar uma confiança entre vizinhos, não era um passo tão rápido. E hoje a gente se machuca muito por conta disso, que quer tudo que seja rápido. Se não é rápido, já sobe a hashtag de alguma coisa, aí todo mundo começa a ficar revoltado, sendo que não passou por este processo. Então, o Pequeno Príncipe quer ter esse processo, mas a raposa vai mostrando para ele que precisa ter este equilíbrio, né, entre o plantar
o frutificar, o florescer e etc. Né? Então, o cativar a gente pode entender como se fossem os nutrientes para aquela planta poder florescer. Perfeito. E aí a raposa fala assim, os homens não querem conhecer mais as coisas, eles já compram tudo pronto, mas como não tem amigo nas lojas, os homens estão sem amigos. Isso então, não é tão antigo, observem. E aí ela fala, o segredo só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Então, espiritismo isso, né, gente? A gente sabe bem disso, né, que o essencial é invisível aos olhos, né? Que a matéria é o nosso meio, mas o essencial é invisível, né? E essa frase, né, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Então, quando isso acontece, essa conexão, pode passar o tempo que for, sempre vai estar, né, na consciência da pessoa, você, o seu traço, a sua característica. E aí, com todo esse papo, o aviador fala assim, o menino falou e eu não arrumei meu avião, mas eu percebi que esse menino é diferente, ele me cativou mesmo. E aí o Pequeno Príncipe fala, no mundo que se faz deserto, temos sede de encontrar um amigo. E aí ele fala, pronto, acabou comigo o menino, né? E aí ele começa a falar umas coisas e o menino começa a cair no sono, né? E ele fala assim, ele era para mim como uma fonte no deserto. O que percebo nesse menino é apenas uma casca. O essencial é invisível aos olhos. Encarnação, né, gente? Somos uma casca, né? E aí vem a frase, né, de Mateus, né? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão o reino de Deus, né? Então ele percebe a pureza do menino, né? E a pureza dele começa a ter uma refração no aviador, né? Porque você começa a perceber que ele começa a mudar. E aí a gente pensando nessa questão da criança, a gente pensou nesse capítulo do Evangelho, né? Deixar vir a minhas criancinhas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que eles a tocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, deixar vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Por que se assemelham? Porque criança não vai definir, né, se a pessoa é rica, se é pobre, se ela é vaidosa, se ela é egoísta. Ela é sincera, ela gosta pronto, ela vai na brincadeira, tudo que criança quer. É carinho, é atenção, é amor, e é um amor genuíno, é um amor puro. Por isso que Jesus pede que se apresentem às criancinhas. Então, se o mestre já está nos dando essa dica, por que a gente não entra em contato com essa nossa criança interior para trazer essa leveza, essa brincadeira, essa energia de pureza de coração? Porque tudo a gente malda, porque a gente não tem tempo, porque a gente não se olha com mais carinho, principalmente. É só observando a própria conduta do Cristo. E aí ele fala no final ali, né? A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Como tudo seria mais fácil, né, se a gente tivesse com essas qualidades bem latentes, né? Simplicidade e humildade. Né? Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humanidade. E aí, o Pequeno Príncipe fala pro aviador assim, olha, agora tá chegando a hora de eu voltar pro meu planeta. E aí ele fala, mas de que forma, né? Ele fala assim, vamos fazer um combinado nesse lugar, em tal momento. Você vai lá que eu vou te mostrar como que eu vou fazer isso. E aí, quando ele chega, o aviador tá chegando no lugar, ele vê o Pequeno Príncipe perto de um muro, só que ele vê a cobra. E aí ele, poxa vida, não é o que eu estou pensando. E corre. Mas quando ele corre, a cobra já está indo embora. Ele permitiu a cobra picá-lo, porque a cobra disse que poderia fazer ele voltar para o planeta dele de uma forma rápida, né? E aí, quando ele está caindo, ele fala assim para o aviador, tu sofrerás.
Eu parecerei morto, mas não será verdade. Será apenas uma velha casca abandonada. Espiritismo puro isso, né? Uma casca de árvore não é triste. Só uma casca, né? Tu compreendes? É longe demais. Então, quer dizer, o plano físico, né? O plano espiritual, tem toda uma camada, né? Para chegar ali. Eu não posso carregar esse corpo. É muito pesado. Então, que forte, né? Que forte. E aí, ligado a esse momento, a gente vai cantar uma música da Aliança Arco-Íris. E aí, ela vai citar algumas coisas da música e dessa passagem. E aí, depois a gente está chegando ao fim da palestra. Tá bom? Gratidão. Vocês podem fechar seus olhos. Abriram-se os portais da era de diamante, bremado ouro da era de diamante, reafirmando nossa aliança com Deus amado, a nossa arca de tesouro, com Deus amado, a nossa arca do tesouro. A aliança entre o homem e o Pai, a aliança entre o homem e o Pai, a aliança entre todos os seres. Entre matéria e espírito, aliança entre raízes e asas, aliança arco-íris, aliança universal, aliança arco-íris, aliança temporal, irmãos de todo o planeta Terra, vamos usar as mãos e uma só voz cantar, navegando na arca dourada, guiadas pelo sopro de Deus Pai Celestial, fonte de luz cristalina, a semente original. Se não existisse todas as cores, não existiria o arco-íris. Nossa aliança, nosso alento,
criancinhas ao reino do céu, religando as criancinhas ao colo de papai do céu. Não somos diferentes, apenas complementares. 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 Amados irmãos, entremos na arca dourada de Deus Pai Celestial. Naveguemos para a suprema morada de luz, como lindas estrelinhas cintilantes ao redor de Deus. A nossa imagem, a semelhança e estado. Formemos uma aliança universal entre todos os seres com o Criador absoluto, o absoluto Criador, que é Deus, Pai e Mãe, a semente original. A semente original. Gratidão. E aí, para finalizar, a gente trouxe as principais frases do livro para a gente guardar na memória para levar para casa. Então, a primeira é: preciso retirar os baobás pelas raízes antes que acabe com seu planeta. Então já é a primeira dica. Quando a gente anda sempre em frente, não pode ir muito longe. Então quer dizer, sem parar para olhar para o lado, questionar como estão as coisas, ver como está ao redor. Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Então, o tempo que você dedica a algo, você dedica energia, atenção, tempo, e aquilo se torna valoroso. No mundo que se faz deserto, temos sede de encontrar um amigo. Então, quer dizer, a solidão, né? Só se pode exigir de alguém aquilo que pode dar. Essa frase é do rei. Tu julgarás a ti... E aí, quando ele fala que ele pode ser juiz do planeta, o rei fala assim: tu julgarás a ti mesmo. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Você viu como o rei era sábio, né? Se tornas responsável pelo aquilo que cativas, né? A raposa. E quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Frase do Pequeno Príncipe. E aí aqui é o Anthony Exupéry, que é o francês que escreveu o livro, que era um aviador, né? Ele até escreveu, teve a ideia quando ele teve um acidente mesmo, né? E uma coisa curiosa também é que ele falava que a rosa foi inspirada na própria esposa dele. E aqui são os baobás na África, eles realmente existem, né? Eles ficam desse tamanho aqui. Em Franco tem um agora. Tem um? Perto do museu lá tem um baobá plantado. Pronto, a gente já sabe o próximo rolê. O quê? O quê? Ah, em Franco da Rocha tem um, perto do museu, no parque. E é isso, a frase mais forte, né? O essencial é visível aos olhos. Gratidão a todos. Gratidão, Monize. Gratidão, que como eu sempre falo nas palestras, que vocês saiam daqui melhores que entraram. E nós, da Fraternidade, desejamos a todos aí um Feliz Natal, um abençoado e próspero 2025, que a luz divina toque o coração de cada um. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Muito lindo, né? Muito bom. Muitas verdades, muitas realidades na vida de cada um de nós, né? Ah, se a gente pudesse nos transformar, né? Do jeitinho que fala ali. Se fosse assim, fácil. É meio difícil, né, gente? Tem que ter muita opinião
para poder mudar. E eu queria dizer a vocês que a gente está muito satisfeito com a nossa casa, com os atendimentos que nós fazemos, com tudo que a gente progrediu até agora, né? Começamos lá muito longe e chegamos até aqui. Vários presidentes passaram pela casa. O atual é o Ricardo. E nós estamos numa nova fase, não é, Mércia? Uma nova fase. Os trabalhadores estão chegando. Mas, gente, está chegando tanto trabalhador que as salas estão ficando pequenas, não tem espaço. Graças a Deus, né? Porque assim a gente consegue atender muito mais gente. Então, a gente agradece muito. E eu vou passar para a Mércia dizer algumas palavras, tá bom? Bem, nesse momento em que nós estamos encerrando as atividades desse ano, realmente é com muita felicidade no nosso coração por nós termos recebido tantas pessoas que, além de nos darem apoio, colaboração, também os mais jovens que vêm agregar ao nosso conhecimento e, assim, também fazer o nosso crescimento. O que nós tivemos aqui hoje foi uma oportunidade ímpar. Eu li o Pequeno Príncipe talvez 2 ou 3 vezes, mas a reflexão que hoje foi trazida para nós, eu ainda não tinha alcançado. Então, é esse tipo de oportunidade que nós temos que ver que, assim, é ímpar, é única, que vai ser o que, de fato, o nosso espírito vai carregar. Essa será a nossa bagagem. Nosso espírito só vai levar de bagagem aquilo que nos faz evoluir e crescer. E, com certeza, esses jovens emocionam muito nós, como a Sidna disse, que temos uma trajetória de 20 anos em Franco da Rocha, numa casa de apometria, vendo cada vez mais jovens agregando não só ao conhecimento, mas a essa filosofia, porque é uma filosofia de vida. É uma filosofia transformadora. É uma forma de caminhar para a vida de forma que auxilie toda a coletividade. Que todos juntos aprendem, evoluem, crescem, enfim, como uma verdadeira fraternidade. Então, nós só temos que agradecer a todos que estão agregando a casa, aos jovens, geração Z maravilhosa. Sou fã da geração nova que está vindo para a regeneração do nosso planeta. Pais, mães, por favor, cuidem muito bem desses espíritos que estão chegando para essa regeneração planetária efetivar-se. É isso. Estou mesmo muito emocionada, porque cada vez que esse menino canta a música, que é de composição dele, na palestra anterior ele falou da borboleta e hoje ele nos fala do arco-íris. Isso realmente é para a gente assim, se emocionar, porque é uma reflexão que está em outra dimensão. Gratidão. Boas festas a todos. No dia 9 de janeiro, estaremos aqui para o nosso Evangelho no Lar. Meu Deus do céu. Responsabilidade em cima de responsabilidade. Bom, o Andrews, o Anderson, Monize, e essa dupla aí, Ariel e Fernanda, e o Gael, não pode esquecer do Gael.
isso surgiu de uma loucura da nossa cabeça. Vamos começar a gravar, vamos colocar no YouTube. Vem o grupo, vem a Monize, vem o pessoal aqui, que é trabalhador da casa, se dedica, trabalha o dia inteiro, vem aqui com as palestras, vem aqui para nos ensinar, para tentarmos compreender juntos, né? É um aprendizado mútuo. E a gente só tem a agradecer. Gratidão aos trabalhadores que, por fase, têm seu dia complexo e vêm aqui trabalhar, se dedicar e fazer essas palestras, musical ou não. Parabéns. Também aos palestrantes que vêm de fora, né? Que vêm aqui nos auxiliar, que vêm nos ajudar, compreender e ensinar. Só tenho a agradecer, gratidão mesmo, gratidão a Mércia, gratidão a Dona Sidna e a todos os trabalhadores. Que venha 2025, 2025 vai vir cheio de coisas, não podemos falar ainda, mas tem bastante propósitos e conclusões, se Deus quiser. Tá bom? Bom ano para vocês, 2025. 2025 a casa retorna dia 9, melhor, dia 9. Começa dia 9 as palestras. Dia 13 os atendimentos. Então, assim, só tenho a agradecer, gratidão às pessoas que aqui passaram, que aqui estão, e vamos para o passe. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais
compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado, gente. Gratidão.